Fala pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Roberto. Eu sou o gestor do canal Revisão desde o começo de 2016. Eu sou economista formado pela USP. A gente vai falar um pouco do que eu aprendi na faculdade. Em 2016, a gente fez o vídeo A Breve História da Economia Brasileira em 3 minutos, para o concurso do Big Talentos que Educam. Nós tínhamos que falar de história e tecnologia em apenas 3 minutos. Optamos por falar das técnicas produtivas ao longo da história do Brasil que fundamentaram os ciclos econômicos brasileiros. Com isso, a gente enxutou basicamente todo o conteúdo de formação econômica e social do Brasil que se aprende em uma faculdade de economia em só 3 minutos. Ou seja, o vídeo ficou muito rápido. Mal a gente era capaz de entender o que estava acontecendo. Como muita gente pediu a versão estendida do vídeo, inclusive o Slow, nós resgatamos a versão original do roteiro, que era mais longa, aprofundamos alguns pontos e fizemos uma nova versão em que a gente conta a breve história da economia brasileira, mas agora com calma, sem muita pressa. Como vimos na nossa série de formação do Brasil, canhões, caravelas, bússolas e astrolábios foram os principais instrumentos que tornaram possíveis as grandes navegações do século XV. E essas navegações permitiram o chamado descobrimento das Américas. Afinal, foi nesse contexto que Portugal, em 1500, tomou posse das terras que futuramente seriam conhecidas como Brasil. Lá no começo, as atividades portuguesas na então chamada Terra de Vera Cruz se resumiam a escambos com a população indígena local. Mas, de lá pra cá, muita coisa mudou. O primeiro ciclo é conhecido como o ciclo econômico do pau-brasil e é associado ao período que vai entre 1500 e 1532. O pau-brasil era uma árvore especial que os nativos eram instruídos a extrair em troca de objetos de metal como panelas, facas, espelhos e por aí vai. Em posse da madeira, os portugueses a vendiam por uma boa grana em Flandres, lá nos Países Baixos. Os holandeses, por sua vez, processavam a madeira para obter uma tintura avermelhada utilizada para tingir tecidos ingleses. E isso gerava uma belíssima grana. Vejam que globalização não é uma coisa nova, é um processo iniciado há muito tempo. Mas esse tipo de atividade não durou muito tempo, pois logo no ano de 1532, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas ao Brasil na expedição de Martim Afonso de Souza. E aí, meus amigos e minhas amigas, começa um novo ciclo. O ciclo econômico do açúcar, que durou de 1532 a 1750. Cultivada com a mão de obra escrava traficada da África, em pouco tempo a cana dominou o Nordeste e se tornou a principal atividade econômica da colônia. O que era uma relação econômica retroalimentada, como explicamos no vídeo O Tráfico Negreiro. Adotada como estratégia para proteger o Novo Mundo das invasões de outras nações, a cana era cultivada como monocultura em grandes propriedades rurais. Enfim, sua produção era voltada para o mercado externo. Essa é a época das capitanias hereditárias e das Seis Marias. E, juntos, tiveram impacto profundo na organização social e na forma de empreender no Brasil. O engenho era um complexo industrial especializado na transformação de cana-de-açúcar em melaço e aguardente. Eles eram movidos a água ou a força motriz de bois. Pode não parecer hoje, mas sua construção era um empreendimento complexo e caro. Por causa disso, sua implementação em território brasileiro foi feita em parceria com os holandeses, sendo que os engenhos não tinham permissão para realizar integralmente o processo de refinamento do açúcar. A finalização do produto e o transporte era tarefa reservada aos holandeses. Sim, os mesmos holandeses do pau-brasil. Coincidência? Não. Essa atividade de trading agrícola, por sinal, é uma atividade muito rentável até hoje e deu origem a grupos muito grandes como Monsanto, Cargill, Louis Dreyfus, Nestlé, Sumitomo. Mas, voltando à nossa história, com o crescimento da colônia, o interior foi sendo ocupado. Este período também foi marcado pelas expedições bandeirantes. Assim, foram descobertas as regiões ricas em minérios como ouro, prata, ferro e diamantes. E assim começou o ciclo econômico do ouro e diamante, que foi de 1700 a 1810.
Nessa época foram desenvolvidas as regiões das Minas Gerais e da Baixada Santista. Mais uma vez, a atividade era extrativista, baseada na mão de obra escrava e voltada para o mercado externo. O produto mudava, mas a relação de trabalho e a forma de ver o espaço era a mesma. Bom, a mineração não foi uma atividade que durou muito tempo. Seu período mais ativo foi entre 1709 e 1789, mas foi muito intensa e deixou um legado muito importante. Além de deslocar o centro econômico para a região sudeste, as atividades de prospecção, produção de metais e até mesmo um esboço de metalurgia foram cruciais para o começo da industrialização brasileira. Notem que foi bem nessa época que a capital mudou de Salvador para Rio de Janeiro, em 1763. E, já que falamos de industrialização, podemos entrar no ciclo econômico que mais contribuiu para a urbanização e desenvolvimento industrial brasileiro, o ciclo econômico do café, associado ao período entre 1750 e 1930. As primeiras mudas de café chegaram no Brasil na segunda metade do século XVIII, no norte do país. A cultura do café começou a ganhar força na Baixada Fluminense, se expandindo pelo Vale do Paraíba. Nós temos um vídeo falando especificamente sobre a história do café. Vocês podem assisti-lo clicando no izinho que aparece no canto superior direito da tela, ou no link que vamos deixar na descrição desse vídeo. No começo, não era adotada a técnica de curvas de nível, o que causava a lavagem do solo. Por conta disso, o cultivo foi se deslocando gradativamente para o oeste paulista, onde encontrou o solo fértil e plano, a terra roxa, que é vermelha, mas pegou esse nome porque os imigrantes italianos a chamavam de terra rossa. Isso permitiu que a produção ganhasse escala e produtividade. Falamos de imigrantes italianos. Iniciada também com mão de obra escrava, a cultura do café passou a adotar mão de obra imigrante após a proibição do tráfico negreiro. E entre os imigrantes, os italianos foram predominantes no Sudeste. Também temos um vídeo falando sobre isso. Essa foi bem a época da primeira e da segunda revolução industrial. Máquinas a vapor, produção em larga escala, indústrias, jornadas de trabalho brutais. O café acabou entrando nessa história como uma espécie de combustível humano. Aliás, é assim até hoje, não? Bom, pelo menos é aqui no Revisão. A acumulação de capital decorrente da produção do café financiou a formação de grandes centros urbanos, bancos, ferrovias, portos e até mesmo pequenas indústrias. Olha só, por ser um ciclo longo e coincidente com um período de grandes transformações sociais no mundo todo por conta das revoluções industriais, o ciclo econômico do café se inicia em um Brasil ainda colônia, passa pelo reinado, pelo império e culmina em uma república independente, moderna, urbana e com fortes pressões de novas parcelas da sociedade. Além da aristocracia, temos burguesia. A mão de obra escrava dá lugar à mão de obra assalariada, consumidora e a uma nova camada de profissionais liberais. O que o café foi para o Sudeste, a borracha foi para o Norte. E aí entramos no ciclo da borracha, ou o primeiro ciclo econômico da borracha, que durou de 1866 a 1913. Com a invenção das máquinas, principalmente do carro, surgiu também a demanda por borracha. Sorte que meio século antes, um estadunidense chamado Charles Goodyear havia descoberto o processo de vulcanização do látex, que produz a borracha. Sim, é o cara do pneu mesmo. Enfim, o látex é um líquido extraído das seringueiras e a floresta amazônica está cheia de seringueira. Por causa dessa atividade, floresceram cidades como Manaus e Belém, que passaram a esbanjar as melhores infraestruturas urbanas do país. Saneamento, energia elétrica, bondes, teatros. Porém, tudo isso deu uma melada após o desenvolvimento de fazendas de seringais plantadas pelos ingleses no Ceilão, na África e principalmente na Malásia. Como aquelas fazendas eram muito mais eficientes do que a extração quase que artesanal nacional, os preços deles eram muito mais competitivos. O resultado foi que o motor da economia nortista minguou e cidades inteiras foram abandonadas na região. Um tempo se passou, teve a crise de 29, o nacional desenvolvimentismo, milagre econômico. Sim, tem várias coisas para falarmos aqui. Por sinal, se você tiver interesse em algum tema específico, comenta aqui que a gente bola algo legal. Mas o que importa agora é que o tempo passou e entramos a partir de 1970 num novo ciclo econômico,
o ciclo econômico da soja, que perdura até hoje. Apesar de ter este nome, ele traz muito mais do que apenas soja. É a agroindústria de produtos como soja, laranja, porco, boi, frango. É certo que algumas coisas continuam parecidas com aquela economia extrativista do passado. Rola aquele lance de monocultura em latifúndios, assim como o ciclo da cana. É voltado para o mercado externo, assim como o ouro. A mão de obra é mal paga, assim como no café e na borracha. Mas agora a agricultura é responsável pelo desenvolvimento de um gigantesco parque fabril de produção de insumos e derivados, com alta mecanização do processo e tecnologia. Estamos falando de coisas como o desenvolvimento de espécies, a biotecnologia, que demanda grandes centros de pesquisa, públicos como o da Embrapa ou de empresas privadas. De um lado, temos uma indústria de máquinas extremamente complexa para plantar, regar e colher produtos agrícolas variados. E do outro, toda uma cadeia produtiva para processar a matéria-prima, transformando em uma ampla variedade de produtos para todos os gostos, brasileiros e não brasileiros. Mas esse mundo moderno da agroindústria e tudo aquilo que veio depois dela, como a discussão sobre sustentabilidade, a agrofloresta e o resgate da importância do alimento orgânico, tudo isso é assunto para muitos outros vídeos e debates. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já dá like e se inscreve no canal. Se não gostou, também comenta, introduza algum tema que você acha que vale a pena a discussão. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem também um podcast que você pode ouvir os nossos vídeos e mais algumas outras coisas. Se você gosta do nosso trabalho, quer ajudar de alguma forma, você pode ajudar tanto colaborando na produção dos vídeos e do conteúdo, quanto financeiramente no nosso crowdfunding, que é apoia.se/canal Revisão. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.